ALS pelo convite e pela confiança, e dizer que é uma honra estar aqui apresentando esse tema para vocês. Antecipadamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Bom, a ALS é uma empresa muito preocupada com a saúde e a segurança dos colaboradores. Então, eu dou início a essa apresentação falando sobre os protocolos que nós estamos seguindo desde que se iniciou a pandemia do Covid-19. Então, todos os dias é feita a medição de temperatura de todos os colaboradores antes do início das atividades. Nós também preenchemos um formulário diariamente que tem alguns questionamentos sobre nosso estado de saúde, como a gente está se sentindo. E também estamos mantendo o distanciamento social, que é tão recomendado, né, por todas as autoridades de saúde, para que assim a gente possa conseguir atender os nossos clientes, né, continuar atendendo os clientes da melhor maneira possível. E, claro, evitando o contágio dentro e fora da unidade. Bom, a ALS é um laboratório multinacional que atualmente está presente em mais de 65 países, contando com uma equipe de mais de 15 mil funcionários e processando mais de 40 milhões de amostras por ano em diversos segmentos. Aqui nós temos uma linha do tempo da ALS, né? Então, a ALS é uma empresa que foi fundada em 1863, na Austrália. E quando ela foi fundada, na verdade, ela não era ainda um laboratório voltado à parte analítica. Ela era uma empresa de produtos químicos com o nome de Campbell Brothers. E em 1976, iniciou suas atividades analíticas, também na Austrália, com um laboratório de geoquímica. Na década de 90, se expandiu para a Ásia e nos anos 2000 para a América do Norte, África e Europa. Em 2012, fez algumas aquisições na América Latina, na Argentina, Brasil, Peru, Equador. Em 2016, iniciou as atividades na área de alimentos na Colômbia. Em 2017 e 2018, também na área de alimentos no Brasil. E em 2019, na área de fármacos no México. Bom, aqui nós temos os valores da ALS, e são coisas que nós realmente vivenciamos no nosso dia a dia. Não é uma coisa que está simplesmente espalhado pelos nossos corredores ou que está apenas no papel. Todo mundo vivencia realmente isso na nossa rotina de trabalho. O último valor que foi incorporado a essa lista é o valor de desenvolvimento de pessoas. E aqui nós também temos a missão da ALS, né? Que é entregar aos nossos clientes resultados analíticos confiáveis para que isso possa auxiliá-los à tomada de decisões. Bom, o objetivo da apresentação é falar, né, sobre a importância da filtração em campo para a análise de metais dissolvidos, mas eu vou dar início à apresentação falando sobre a análise de metais como um todo, para que tudo fique mais claro e faça mais sentido. Então, aqui na ALS, a gente faz, para as amostras aquosas, né, a análise dos metais totais e dos metais dissolvidos. Para a análise dos metais totais, então, a amostra coletada, preservada com ácido nítrico, é enviada ao laboratório para que, então, a gente inicie o processo de preparo. A primeira etapa do processo de preparo, eu acho que é uma das etapas mais importantes, que é a questão da homogeneização. Então, os analistas que estão lá preparando as amostras, eles são treinados a sempre homogeneizar muito bem as amostras, para que assim a gente possa ter a representatividade da amostra como um todo. Então, após a homogeneização, as amostras são alicotadas em tubo Falcon
para dar sequência à digestão com ácido nítrico e ácido clorídrico. Uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante, é que a partir do momento que o analista alicotou a amostra no tubo para ele ir para a digestão, a gente não transfere mais a amostra para nenhum recipiente. E então, assim, o mesmo recipiente, o mesmo tubinho que foi para a digestão é o tubo que vai para o equipamento. Então, a gente não corre o risco de ter contaminação cruzada, não corre o risco de trocar a amostra. E uma outra questão é que a gente utiliza etiquetinhas com código de barra. Então, essas etiquetas são geradas através do nosso sistema e tudo é feito com esses códigos de barras. Então, não tem mais escrita manual com caneta, o que minimiza muito a chance de erro. E, como eu disse, da mesma forma que tudo foi feito ali no preparo, na mesma condição, vai para o equipamento. Para análise de metais dissolvidos, então, a amostra é coletada, filtrada, preservada com ácido nítrico e enviada para o laboratório. Para os metais dissolvidos, a gente não tem preparo, né, da amostra. A amostra é simplesmente alicotada num tubo e então vai para o equipamento. E para o caso dos metais dissolvidos, a gente também utiliza o código de barras. Bom, então, como o nome já diz, né, os metais totais é a totalidade dos metais presentes nas amostras, então é tudo aquilo que está dissolvido mais o que não está dissolvido. E os metais dissolvidos é tudo aquilo que fica na amostra, mesmo após a filtração. Bom, então a técnica que a gente utiliza aqui na unidade para analisar as amostras de metais totais e metais dissolvidos é a técnica de CPMS. Essa técnica foi colocada em prática aqui na unidade da LS São Paulo em novembro de 2017. Atualmente, a gente tem 2 equipamentos em uso, que são capazes de atender a demanda de amostras no prazo acordado com os clientes. É muito importante ter 2 equipamentos em uso, né, mais de um equipamento, porque, que nem a gente sempre fala aqui, quem tem um acaba não tendo nenhum, porque equipamentos quebram, equipamentos apresentam problemas técnicos, então, tendo um equipamento só, a gente fica muito suscetível a problemas, né? Então, assim, com 2 equipamentos, caso um deles apresente algum problema, a gente consegue garantir que as análises continuam em andamento, né? A gente não tem esse problema. Nós temos um dos melhores equipamentos, né, disponíveis no mercado atualmente, e isso acaba nos trazendo uma confiabilidade muito grande nos resultados, e inclusive com essa questão de problemas técnicos que eu citei. Então, geralmente, os nossos problemas são solucionados com muita rapidez. Nós trabalhamos aqui com um amostrador automático, que é uma coisa muito vantajosa, porque a gente não precisa de um analista dedicado a essa função, né, a essa atividade. Além de também minimizar erros. Então, assim, a partir do momento que as amostras são cadastradas, conferidas, claro, não tem mais a chance de errar, de ler uma amostra errada, enfim, porque quem faz tudo é realmente o amostrador automático. E isso torna o ICP-MS muito independente nesse aspecto. Uma outra coisa muito interessante que nós temos aqui é esse acessório, não sei se dá para ver muito bem, que tem o nome de ISIS. Então, esse acessório tem a função de otimizar o tempo de análise. Em toda leitura que a gente faz, né, entre as amostras, o equipamento faz uma limpeza, para que não haja arrasto de um resultado para o outro, de uma amostra para outra, e não tenha contaminação cruzada. Então, esse acessório nos ajuda nesse sentido. Enquanto a limpeza está sendo feita, nessa mangueira aqui, ele já armazena a próxima amostra que vai ser analisada no equipamento. Então, isso faz com que a gente tenha um ganho de tempo muito grande na corrida. Se comparado a outras técnicas de análise, né,
o ICP-MS possui algumas vantagens. Então, ele é mais sensível, a gente consegue alcançar limites menores, principalmente se comparado a, por exemplo, absorção atômica e ICP óptico, e isso faz com que a gente consiga atender a maioria das legislações ambientais. Nós utilizamos padrão interno para a correção de qualquer possível interferência de matriz que a amostra possa ter. Então, por exemplo, se uma amostra é muito viscosa, o padrão interno é o responsável por fazer essa correção. Com o ICP-MS, a gente não tem problemas de interferências espectrais, porque a técnica utiliza a massa dos analitos, né, de interesse. Então, a gente não precisa fazer aquela conferência toda que tem no ICP óptico de olhar pico, checar tantas informações assim. Então, isso também minimiza erro e tem um ganho de tempo. Como o ICP utiliza a massa para detectar os metais, podem ocorrer interferências isobáricas. Mas o ICP possui uma vantagem muito grande, que é a célula de colisão. Então, toda interferência que possa vir a ocorrer é eliminada através dessa célula de colisão. Ela funciona mais ou menos assim. Dentro dela, passa gás hélio o tempo inteiro. Então, um exemplo de possível interferência isobárica que possa ter são algumas moléculas, né, que são formadas por 2 ou mais átomos, que a gente chama de poliátomos, e a soma desses átomos pode coincidir com a massa de algum analito de interesse. Então, assim, por os poliátomos serem maiores do que os átomos que estão ali individuais, eles vão colidir muito mais vezes com os átomos de hélio, que estão passando ali na célula de colisão o tempo inteiro. Então, assim, como eles são maiores, eles colidem muito mais, e isso faz com que eles fiquem com a energia mais baixa. Então, é dessa maneira que eles são rejeitados, porque, de fato, não são eles que a gente tem interesse. A gente tem interesse nos átomos que estão sozinhos. Então, imaginem mais ou menos assim, várias bolas de futebol e várias bolas de ping-pong. E elas precisam passar por uma tubulação. E dentro dessa tubulação tem lá vários átomos de hélio. Então, as bolas de futebol, por serem maiores, vão colidir muito mais vezes com esses átomos de hélio do que as bolinhas de ping-pong. Então, é mais ou menos dessa maneira que é feita a separação, para que a gente não tenha esses problemas de interferência isobárica. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho mais sobre a análise de metais, sobre o ICP, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os metais dissolvidos. Os metais dissolvidos podem compreender íons livres, compostos orgânicos ou compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Então, os íons livres são o quê? São átomos com carga positiva que perderam elétrons. Então, por exemplo, cloreto de sódio que é presente na água do mar. O cloreto de sódio em solução, ele vai se dissociar entre íons de Na+, e Cl-. Então, a partir do momento que esses íons estão dissociados, a gente consegue determinar a quantidade de sódio. Nos complexos inorgânicos, na verdade, os íons livres, né, também fazem parte dos compostos inorgânicos, mas a gente diferencia porque existem complexos inorgânicos que em solução aquosa não se dissociam por completo. E os compostos orgânicos? Eles são, aqui eu coloquei um exemplo, né, do acetato de zinco. Então, compostos orgânicos são formados por pelo menos um metal, átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, como eu disse aqui, o exemplo do acetato de zinco, ele é muito comum, muito utilizado em fertilizantes. Então, a gente consegue determinar a quantidade de zinco presente na amostra que possa estar contaminada com algum fertilizante. Bom, então, na hora da coleta, com o auxílio de uma seringa, a amostra é filtrada com um filtro de membrana de 0,45 micrômetros. É importante que esses materiais sejam descartáveis para que a gente possa evitar qualquer contaminação cruzada.
Então, aqui a gente tem um exemplo da seringa, né? Essa seringa, se eu não me engano, é de 60 ml. E aqui o filtrinho de membrana que é utilizado para filtração. A preservação para os metais dissolvidos deve ser feita com ácido nítrico. E aí surge uma dúvida, né? Por que o ácido nítrico, especificamente? Então, por dois motivos. É preciso que seja ácido, porque o ácido reduz o pH da amostra. Então, ele faz com que a amostra não precipite e não haja adsorção à parede do frasco. Então, evita com que a amostra não precipite e com que o frasco não absorva nenhum metal da amostra. E por que não qualquer ácido, né? Porque se a função é diminuir o pH, por que não qualquer ácido? O ácido nítrico, ele tem um poder oxidante, então ele converte os íons metálicos em sais de nitrato, que são solúveis. Então, isso faz com que os metais fiquem ali da maneira correta, sem alterar o seu estado e a sua concentração. Um outro questionamento muito comum é com relação a qual etapa eu devo seguir primeiro, né? Então, eu posso, por exemplo, preservar a amostra e depois filtrar? Não, não podemos. É muito importante sempre seguir essa ordem de filtrar a amostra e depois preservar. Por quê? Caso eu preserve a minha amostra antes da filtração, a gente pode ter um problema de falso positivo, porque o ácido pode dissolver algumas partículas sólidas que estejam presentes na amostra. E um detalhe muito importante é que essas partículas sólidas nem sempre são visíveis ao olho nu. Então, a gente pode olhar uma amostra e falar, nossa, mas essa amostra está tão limpinha, não tem nenhum material particulado. Não tem problema se eu preservar ela antes de filtrar. Tem sim, porque muitas vezes a gente não consegue visualizar a olho nu mesmo. Algumas partículas são tão pequenininhas que a gente acha que a amostra está limpa, mas na verdade não está. Então, assim, caso a gente preserve a amostra antes da filtração, a gente pode fazer com que a concentração dos metais dissolvidos fique maior do que o real. Bom, o holding time, então, né, é o tempo que nós conseguimos garantir que a amostra é válida e que ela não perdeu a estabilidade dos seus analíticos. Então, o holding time para as análises de metais dissolvidos é de 6 meses, com exceção do fósforo e do mercúrio, que possuem um holding time de 28 dias. Com relação à quantidade mínima necessária para a análise de metais dissolvidos, a ALS recomenda 100 ml de amostra. Mas, né, a gente sabe que às vezes acontecem alguns problemas ou dificuldades durante a amostragem, como, por exemplo, um local de difícil acesso ou alguma amostra que tenha muita partícula sólida. E a gente sabe que esses problemas, infelizmente, acontecem com muita frequência até. Então, para esses casos, a gente aceita uma quantidade mínima de 50 ml de amostra. Com relação a essas amostras que possuem muito material particulado, a gente sabe que o filtro satura muito rápido. Então, às vezes, foi feita uma filtração de 5, 10 ml de amostra e o filtro já saturou. Então, para esses casos, a gente pode utilizar mais de um filtro para que a gente consiga atingir essa quantidade mínima aceitável de 50 ml. E essa quantidade é uma garantia caso a gente precise reanalisar a amostra, confirmar algum resultado, fazer alguma duplicata. E então, justamente para que a gente possa dar andamento a esse processo, essa quantidade de 50 ml é aceitável. Ainda falando sobre a amostragem, é muito importante lembrar que alguns frascos plásticos coloridos e frascos de vidro podem conter metais. Então, a ALS recomenda esse tipo de frasco, aqui da imagem. Ele é feito de polietileno, sem corantes, com tampa branca. E nós realizamos testes para ter certeza, né, que esse frasco não possui nenhuma contaminação, principalmente dos nossos analitos de interesse. Então, aproveitando que nós entramos no assunto de contaminação, a análise de metais é uma análise muito complicada,
porque tudo contamina as amostras de metais, tudo tem metais, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de principais fontes de possíveis contaminações. Então, alguns plásticos podem conter metais, né, como eu já disse anteriormente, principalmente os coloridos. Então, o zinco é uma fonte de contaminação encontrada nessas tampinhas de rosca preta. Não só o zinco, mas como alguns outros metais também, e em alguns outros tipos de borracha também. O chumbo é um contaminante presente no ar urbano e na poeira. E a poeira, na verdade, é um problema muito grande para análise de metais, porque não só chumbo, mas possui grandes quantidades, grandes concentrações de vários outros metais, inclusive o zinco. Então, é muito importante, sim, ter muito cuidado com poeira no momento da amostragem. O cádmio também é um possível interferente. Ele está presente em fumaças e fuligem industrial. Então, é muito importante também ter muito cuidado caso a amostragem seja feita próxima a uma indústria ou até mesmo em alguma indústria. É bem importante ter bastante cuidado, assim, com essa questão da fumaça. Aqui eu coloquei algumas outras possíveis fontes de contaminação para metais. Então, como eu já disse, algumas borrachas, fumaça e cinza de cigarro. Eles possuem, tanto a fumaça, né, quanto a cinza, possuem uma grande fonte de contaminação de alguns metais, como, por exemplo, mercúrio, chumbo, níquel, arsênio. Também é importante evitar o uso de lenço de papel. Pode parecer até uma coisa boba, mas lenço de papel costuma desprender uma poeirinha que pode contaminar as amostras de metais. Esse próximo aqui é uma fonte muito, muito grande de contaminação para metais. O talco presente nas luvas, eles possuem grandes concentrações de cálcio, sódio, potássio, magnésio, zinco e alguns outros metais. Então, é muito importante ter muito cuidado nessa questão da amostragem para não utilizar luvas com talco. E claro, né, qualquer produto feito de metal. Então, por exemplo, uma caneca de alumínio, espátulas, enfim. E também, como eu citei anteriormente, né, a questão do vidro. O vidro pode conter contaminação de alumínio, sílica e boro. Bom, então, agora falando, né, sobre a importância, de fato, da filtração em campo. Eu acho que a maior parte das pessoas que já lidou com a questão dos metais dissolvidos já deve ter ouvido falar que é muito importante a questão da filtração em campo, mas muitas vezes não sabe exatamente o porquê, né? A gente sabe que é importante, mas não sabe a razão da importância. Então, assim, filtrar as amostras em campo evita que possíveis alterações físicas ou químicas ocorram na amostra, né? E gerem falsos resultados, falsos positivos ou falsos negativos. Então, essas possíveis alterações, que eu vou explicar daqui a pouquinho, podem gerar falsos positivos ou falsos negativos. Antes de falar, então, sobre essas possíveis alterações, o que são, né, falsos negativos e falsos positivos? Eu acho que hoje em dia, assim, a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de falso negativo, por conta mesmo dos testes de Covid, né, que estão sendo feitos. A gente ouve muito falar de, um conhecido meu fez um teste e o resultado foi um falso negativo. Então, na verdade, ele estava com Covid, mas o resultado foi negativo. Então, assim, para análise dos metais, o raciocínio é o mesmo. Então, o falso negativo pode ocorrer mais ou menos da seguinte maneira. O equipamento lá de análise apresentou um resultado X para, por exemplo, alumínio. Só que, na verdade, o correto não seria X, o correto seria 10X. Então, a gente teve um resultado menor do que o resultado que realmente seria o verdadeiro. E o falso positivo é exatamente o contrário. O equipamento de análise apresenta lá um resultado 10x para cádmio
e o correto, na verdade, seria apenas X. Então, o resultado verdadeiro deveria ser menor do que o que foi apresentado. Então, agora que nós já falamos, né, sobre os falsos positivos e falsos negativos, vamos falar um pouquinho dessas possíveis alterações que eu citei, que podem ocorrer nas amostras, caso elas não sejam filtradas em campo, né, o mais rápido possível após a coleta. Então, essas possíveis alterações são a precipitação, a coprecipitação, sorção e dissolução. Então, a precipitação talvez seja a mais conhecida, né, entre as possíveis alterações, e ela ocorre com maior frequência com o ferro. Então, assim, caso a amostra não seja filtrada e preservada o mais rápido possível após a coleta, possivelmente ocorrerá a precipitação de ferro. E isso vai nos trazer um resultado falso negativo. A coprecipitação é uma outra possível alteração que pode ocorrer nas amostras, ocorre quando outros metais que já estavam na forma solúvel precipitam após a precipitação de um outro metal, que, como eu disse anteriormente, geralmente é o ferro. Então, o ferro é geralmente o primeiro a ser precipitado, e por conta dessa precipitação, outros metais coprecipitam. A sorção também faz parte, né, das alterações que podem trazer um resultado falso negativo. O que ocorre é que, às vezes, o próprio frasco onde a amostra foi coletada ou partículas sólidas que estejam presentes na amostra podem, entre aspas, roubar alguns analitos que já estavam solubilizados na parte líquida. Então, isso também vai fazer com que a gente tenha um resultado menor do que o real. E a dissolução é a única possível alteração que pode nos trazer um resultado falso positivo. Então, da mesma forma que as partículas sólidas podem absorver os metais que estejam lá na parte líquida, a parte líquida também pode absorver metais que estejam no material particulado. Então, é mais ou menos o contrário da sorção. Às vezes, o material sólido que está ali presente na amostra pode dissolver e fazer com que a concentração dos metais dissolvidos aumente. Bom, e como já foi dito, um exemplo muito comum de metal, né, que pode sofrer alteração caso a amostra não seja filtrada e preservada o quanto antes, é o ferro. Acho que ele é realmente o principal, assim. E, então, assim, a maior parte do ferro que está dissolvido é o ferro ferroso, que é mais conhecido como o ferro bivalente, né? Mas, assim, a gente não pode garantir que todo o ferro dissolvido seja bivalente, porque por mais que o ferro férrico, que é o ferro trivalente, seja a maior parte das vezes insolúvel em água, ainda assim ele ainda pode ser um pouco solúvel. Então, a gente realmente não pode garantir que todo o ferro dissolvido seja ferro bivalente. Um outro detalhe importante é que se uma amostra que possui uma baixa concentração de oxigênio, geralmente água subterrânea, se essa amostra entrar em contato com o oxigênio do ar, o ferro pode ser oxidado a ferro trivalente numa questão de 5 a 10 minutos. E isso faz também com que a concentração do ferro ferroso, que é no caso o ferro bivalente, diminua. Então, é uma oxidação muito rápida que acontece assim, questão de 5 a 10 minutos. Então, a única maneira de garantir que as amostras coletadas para os metais dissolvidos vão representar com precisão as condições do momento da amostragem é conduzindo realmente a filtração em campo. E de preferência imediatamente após a coleta da amostra. Então, não tem nenhuma outra maneira de garantir, né, que o resultado saia correto para os metais dissolvidos se a amostra não for filtrada e preservada o mais rápido possível.
Uma outra questão muito importante é com relação... Eu passei o slide e acabei não comentando. Outra questão muito importante é que a gente precisa lembrar que a amostragem é a primeira etapa de uma análise, né? Então, qualquer desvio que possa ocorrer nessa etapa vai refletir no resultado final. Então, é preciso fazer a amostragem com muito carinho para que tudo saia bem. Em 2018, foi feito um estudo muito interessante pela ALS Canadá, onde foram comparados alguns resultados de alguns metais para algumas amostras, e foi feito um comparativo, né, dos resultados, então, das amostras filtradas no momento da coleta e com a filtração atrasada. Então, assim, esse gráfico representa os resultados obtidos nesse estudo, né? Os resultados são expressos aqui em porcentagem de perda dos analitos. Então, foram avaliados 4 metais, o ferro, arsênio, o chumbo e o cádmio, para 5 amostras. Então, cada barrinha aqui, né, do gráfico é uma amostra. A gente pode perceber que para o ferro, as 5 amostras que foram avaliadas tiveram praticamente 100% de perda dos seus analitos com esse atraso na filtração. É uma coisa muito significativa, assim. Então, a gente pode dizer que praticamente, para todas essas amostras, praticamente todo o ferro foi precipitado. Para o arsênio, 2 amostras tiveram uma porcentagem de perda de mais de 90%, né? Então, aqui no caso, a primeira amostra e a quinta amostra tiveram 93% e 97% de perda dos analitos, respectivamente. E as outras 3 amostras avaliadas tiveram entre 70% e 83% de perda. Para o chumbo, essas 2 amostras aqui que estão com 0%, elas não apresentaram resultado, elas ficaram abaixo do limite de quantificação, então não foi possível, né, comparar os resultados. Mas para as outras 3 amostras, houve uma perda muito significativa também, variando entre 90% e 100% de perda. E o cádmio é o caso mais curioso, porque ele variou entre 0% de perda e 97% de perda. Então, assim, uma amostra recuperou 100%, uma amostra recuperou 27%, outra amostra recuperou 48%, e outras 2 perderam mais de 90%. Então, o cádmio foi o mais instável, assim, nessa questão. E o que a gente pode concluir é que a maioria dos seus resultados, né, a maioria dos metais, tem o seu resultado alterado quando a amostra é filtrada com atraso. Então, eu acho que esse gráfico aqui fala muita coisa. E a gente não tem como garantir, né, que o resultado saia correto se a filtração ocorrer de maneira atrasada. Bom, então, sendo assim, a ALS recomenda, né, que a filtração seja realizada o mais rápido possível, para que assim a gente possa assegurar a integridade da amostra e a qualidade nos resultados analíticos, que, como eu disse, tem início na amostragem, né? Uma outra questão que é recomendada pela ALS é a questão dos brancos. Então, assim, branco de filtração é uma ferramenta muito boa para que a gente possa avaliar possíveis contaminações vindas do filtro. Existem alguns filtros no mercado que não possuem uma qualidade tão boa para análise de metais, então esse branco de filtração é recomendado para esses casos. Isso principalmente se o filtro utilizado na filtração, né, para os metais dissolvidos, não for disponibilizado pela ALS. Esse branco deve ser feito com água ultrapura, e uma água ultrapura que a gente já saiba que não possui concentração dos metais de interesse. Bom, nós temos algumas dúvidas, Thiago? Conhecimento e experiência
e com certeza podemos transmitir esse conhecimento de maneira agradável sem perder o rigor científico necessário. Pessoal, infelizmente a gente teve um pequeno probleminha aí no início na nossa apresentação, né? Mas é importante aí a gente destacar a experiência da Juliana Pena, né? A Juliana Pena, ela é formada em bacharel em Química, graduada pela Faculdade Oswaldo Cruz, com mais de 11 anos aí de experiência na área ambiental. Ela iniciou sua carreira em 2019 como estagiária de físico-químico no segmento ambiental. Em 2010, também como estagiária, ingressou na antiga Corplab, no laboratório de metais. Passou por cargos de assistente, analista, líder de laboratório e agora supervisora, onde desenvolveu a técnica de CPMS, a nossa unidade da LS Ambiental. Atualmente é responsável pelo setor de inorgânica, composto pelos laboratórios de físico-química e metais, com a função de controlar o fluxo das análises, avaliando as necessidades dos clientes internos e externos. Recebemos muitas perguntas agora, pessoal, e a gente vai escolher algumas perguntas para a gente responder, e as demais, devido à restrição do tempo, né, nossa equipe poderá comunicar com vocês por e-mails ou outros canais, tá? Algumas perguntas, né, selecionei algumas 3 perguntas aqui. A primeira pergunta, Juliana, o pessoal está perguntando se a gente pode utilizar um filtro que tenha porosidade maior que 0,45 micrômetros. E do próprio guia de coleta. Então, se por um acaso a gente utilizar um filtro que tenha uma porosidade maior do que 0,45 micrômetros, possivelmente algum material particulado que esteja presente na amostra, que, como eu citei, muitas vezes não é nem possível visualizar a olho nu, ele possivelmente vai passar pela filtração. E isso pode nos gerar, tipo, grandes problemas, assim, nos resultados. Muito sensível, então qualquer contaminação que possa ter nas amostras, né, pode trazer problemas muito sérios para o equipamento mesmo. Então, a gente dilui as amostras de acordo com o tipo de amostra, mas sempre pensando que a gente precisa atender às legislações, então nunca são diluições absurdas, assim, a menos que tenha algum problema realmente de contaminação de algum metal específico, então a gente precisa diluir, ou alguma interferência de matriz que não foi possível corrigir com o padrão interno. Então, é por essa questão que possivelmente sua amostra foi diluída 5 vezes. Todos os metais. Então, a gente sabe, né, que muitas vezes não é feita a coleta de uma única amostra. Geralmente é feito várias coletas, né, no mesmo dia, no mesmo local. Então, o recomendado mesmo é que seja utilizado uma seringa por amostra, não mais do que isso. Bom, então... Pessoal, então a gente encerra agora as perguntas, né, devido ao tempo. As demais perguntas que foram feitas aqui no chat, a Juliana irá responder logo após esse webinar por e-mail, tá? Todos vão ter as respostas aí. Aí, desculpa que a gente tem um tempo determinado aí para as respostas, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Todos nós convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados toda terça-feira. É importante lembrá-lo também que nas quartas-feiras temos o webinar online, que são da América do Norte. Então, é um webinar todo em inglês, com temas muito importantes, temas técnicos aí muito ligados à área. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn, a LS Life Sciences. Então, muito obrigado novamente. Muito obrigado, Juliana. Foi um prazer. E tenham uma excelente semana. Nos encontramos em breve no nosso próximo webinar. Obrigado a todos.